Daniel Guedes, 21 anos, nascido em São Paulo. Jogava de meia na escolinha, né? Na escolinha da minha cidade, por ver outros craques, né? Jogar e normal a gente se espelhar quando criança. Comecei como meia, tive uma passagem de 1 ano pelo Marília. Do Marília fui para o São Paulo, também como meia. Do São Paulo cheguei como meia aqui no Santos, no primeiro ano de júnior. E aos poucos o Claudinei foi começando a me colocar na lateral. Na época tinham muitos laterais e do nada foram sumindo e ele resolveu me testar, né? Ele perguntou para os garotos quem queria, ninguém quis e eu de meia não estava jogando. Eu falei, não, então eu vou. E ele acabou me dando essa oportunidade, foi gostando, foi me dando algumas instruções que eu não sabia, foi me orientando. E acabou de eu estar conquistando aí a vaga. A Taça São Paulo foi, né, uma vitrine muito importante, que sem dúvida não só para mim, como para todos os jogadores. Meu primeiro título na base, só não conquistei nenhum outro, né, Copa São Paulo, e que me trouxe direto para o profissional. Ali nos jogos eu aprendi muitas coisas que quando eu subi, eu acho que o que eu aprendi foi importante para eu não subir tão atrás de outros jogadores, não fiquei tão atrás dos que já estavam aqui. A Copa São Paulo me deu muita experiência e foi uma honra ter jogado e ter sido campeão. Foi uma surpresa, logo depois que a gente foi campeão no vestiário, no caso o Sandro Orlandelli, que acabou avisando todo mundo que os 11 era para se apresentar aqui já na segunda-feira. Então nós já viemos, já fizemos um coletivo e foi legal, foi essa adaptação com todo mundo aqui. Acho que ficou um pouco mais fácil, é difícil você subir sozinho, não conhecer ninguém, tem que se adaptar, tem que se ambientar às regras daqui, né? Então com os 11 foi claro, foi bem mais fácil. Eu fiquei o ano todo, né, nessa ansiedade de ter a primeira oportunidade. E foi passando, eu descia para jogar no sub-20, aí voltava, treinava. E foi chegando na reta final do Brasileiro e nada, né? Mas também entendia porque tinha o Cicinho e o Vitor Ferraz que estavam voando na lateral. Eu não podia reclamar de absolutamente nada, que são também 2 companheiros incríveis. E eu, aguardando a minha oportunidade, descia para jogar no sub-20 para poder manter o ritmo. Quando aconteceu o Gil Santos não ter mais chance na Libertadores e ficou no meio da tabela, o Anderson me chamou no treino e disse que ia me dar a oportunidade contra o Botafogo. Fiquei ansioso normal, ansioso demais, né? Minha estreia, o Santos já não vencia acho que há quase 10 jogos, a gente precisava ganhar e ele falou, vou te dar a oportunidade. Não sei se essa ansiedade ajudou, mas eu acabei participando do gol do Damião, né? Acabei dando passe para ele fazer um gol, fui muito bem,
acabei sendo o lateral da rodada, fui para a seleção da rodada na estreia. Assim, eu me dediquei muito, me dediquei bastante para poder chegar a essa oportunidade. E acho que quando chegou, eu estava muito bem preparado. Acho que o que me aconteceu foi, acho que melhor impossível. Eu entendi o que é jogar no Santos. Aquele dia eu entendi o que é vestir essa camisa e depois daquele dia eu só procurei melhorar, evoluir para que eu pudesse ter mais oportunidades como aquela, porque realmente entrar na Vila Belmiro, jogar um clássico contra o Botafogo, né? Depois de 10 jogos sem vencer, poder estrear da forma como eu estreiei, eu acho que para mim foi muito especial, foi gratificante, eu só tenho que agradecer mesmo. A gente saiu de férias, eu imaginei que quando voltasse eu não demoraria para ter oportunidade, até porque eu terminei o ano jogando, mas aconteceu de na pré-temporada eu sofri uma lesão, não foi uma coisa tão séria que precisasse de cirurgia, de nada, mas também não foi uma coisa simples, exigia muito tempo e me tomou aí pelo menos uns 4 meses. Eu acabei não fazendo pré-temporada, fiquei só na fisioterapia e isso foi difícil. Foi difícil porque eu imaginava começar o ano de uma forma e comecei de outra forma, né? Então isso pesou muito esse ano, ficou muito difícil para mim. Eu fiquei muito triste, eu achei que esse ano para mim tinha acabado, eu achei que não ia ter oportunidade, até porque mais uma vez os jogadores começaram o ano na minha frente, fazendo toda a pré-temporada, participaram do Paulista. Para mim foi difícil, eu achei que eu não ia ter uma oportunidade assim, uma sequência tão cedo depois da lesão que eu tive como foi. Realmente eu agradeço todos os fisioterapeutas que tiveram paciência comigo, que me trataram, o Marcelo que compreendeu, e nessa volta confiou em mim, me colocou para jogar. Eu estava treinando no time separado aqui, enquanto o Marcelo estava fazendo um tático e do nada ele me chamou. Eu fui, eu ainda cheguei a perguntar para ele, cadê o colete? Ele não vai no titular. Eu estranhei, né? E ali ele falou, não, você vai jogar, treinou super bem e agora é a sua oportunidade. Então as coisas aconteceram muito rápido e já se passaram aí 5 jogos como titular. Realmente é muito dinâmico, parece que ainda não caiu a ficha, mas eu estou procurando fazer o melhor depois de 4 meses, depois de uma lesão um pouco complicada. Eles são fundamentais. Esses jogadores eles têm um algo a mais que às vezes a gente não consegue entender, né? O Elano jogou uma Copa do Mundo, é um cara super humilde, é um cara que procura sempre estar aconselhando, sempre tá falando o que ele já viveu, o que ele já passou dentro do futebol, para poder nos orientar, para poder nos aconselhar. O Ricardo Oliveira se tornou para mim um irmão, né? Um amigo que a gente se dá super bem, a gente todas as vezes que nos vemos a gente fica junto, a gente procura
conversar bastante nas concentrações, nos treinos. E tanto ele como o Robinho, como o Renato, o Elano, são jogadores que nos aconselham, que nos dão só nos coloca para cima, e ter esses jogadores, né, no elenco facilita muito. Conviver então no dia a dia é sem palavras. Assim, um cara que eu valorizo muito, que eu dou muita atenção para ele, que eu procuro escutar muito, que a gente se simpatizou muito quando eu subi, que foi o Léo, o lateral. Ele foi um cara muito importante nessa transição. Ele me deu muitos conselhos. Até hoje a gente se fala, nos tornamos amigos. É uma pessoa muito boa, um caráter, uma pessoa maravilhosa, que sempre procurou me orientar, não só eu, mas todos os outros que subiram. Nos bastidores, o Léo é um cara sensacional, eu só tenho que agradecer ele. Que me va a pedir que nunca la abandone, que me tapará esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido, que llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dile si tú te vas sin el cariño mío, que me va a curar el corazón partido. É que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei largado e não te esqueci, não, também passei e te liguei bêbado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar.